que é isto? Pois é, agora temos um jingle inicial. Gostaste do jingle inicial? É simpático. O que é isto? E quem vir em vídeo, quem ainda não... Quem olhar em vídeo vai ver também que temos um intro para acompanhar o jingle inicial. Para isso nós temos que resolver os problemas técnicos em termos da versão vídeo para estar disponibilizada, que estamos a trabalhar nisso. Hoje já está, pessoal. Quem vai ouvir hoje já está. Já pode. Quem hoje está a ouvir, quem estiver a ouvir hoje já pode ver. Quem estiver a ouvir hoje já pode ver. Está bem? Resulta, não é? Resulta. Todo este explorar do que é que podemos fazer. Depois, é verdade. Agora estávamos aqui a bater à porta no princípio da nossa conversa e estava-me a lembrar desta coisa de nós. Estávamos a imitar o Herman. E o Herman faz-me lembrar muito de nós. O Herman hoje em dia é um grande artista, mas já não é aquela importância que teve na nossa geração. Só te está a acontecer o que aconteceu com gerações anteriores com Raul Soldado. Estás a ver aquela conversa que tu ouvias sempre, o zip. Pronto. Nós é com o Herman Enciclopédia. Nós somos o Herman Enciclopédia. É a mesma conversa. E aquela coisa, o Casino Royale. Sim, mas isso é anterior. O Herman Enciclopédia é depois disso. Mas a minha geração é do Hermanias também. Todas as gerações vão ser. Se tu fores para trás vais ver o que o tal canal também vão dizer. Lembro do tal canal sem ser no tempo do Agora Escolha. Lembras do tal canal sem ser no tempo do Agora Escolha? Lembro-me do tal canal sem ser no tempo do Agora Escolha. Isto para quem se recorda do tempo do Agora Escolha. É a nossa geração. É. Mas houve uma versão diferente depois, mais à frente, houve ali uma altura em que se tentou repegar isso. Não sei. Por acaso não sei. Sim. Por acaso não sei. O tal canal? O tal canal não. O tal canal é um eterno repetido. Passa na TV, ainda deve passar. Não, eu estou a dizer, em termos de humor, o que tu vês. Há muitos sketches de televisão e muito humor de televisão que tu vês que é gozar com programas de televisão. Sim. É paródia. É paródia ao programa de televisão. Em Portugal foi o próprio canal. O Herman foi o primeiro a fazer isso. Eu estava a ler no outro dia esta coisa da nossa geração. Estava a ler no outro dia que nós não temos uma identificação de geração. Alguém tinha postado isto no Facebook de não termos numa... Há a geração X, não é? que vai... que até finais de 70, meados de 70, o período da Generation X, não é? E os millennials. Mas tu não és um millennial. Os milenares, os milenares que nasceram nos 2000, ou que pronto, cresceram ali por volta dos 2000, finais de 90. Mas há um gap nesta coisa e atenção, é só porque identificar ou dar nome é sempre agradável, rotular é... Vamos nós à cientificação. Não, rotular tem o valor que tem. Tu tens que rotular para conseguir conversar. Mas rotular não consegues, não é? Porque não dá para estar... As lojas de música que rotulavam a música, vem-me sempre esta imagem da música, da minha música não tem rótulos, eu não quero fazer música sem rótulos, mas depois quando entras na loja, tipo, tu queres que a tua música esteja num sítio onde as pessoas consigam ir lá procurar, não é? Rotular ajuda-nos como consumidores. Sim. E sobretudo quando estás a conversar, fazes-me recordar as situações dos casos judiciais, onde tu, quando ouves nos mídia, ouves sempre alegadamente. Se uma pessoa, quando está a conversar, tem de estar sempre constantemente com o cuidado dos rótulos, da gentificação do isto, é claro que há alguns cuidados que se tem que ter, e há muita
discriminação, vamos por aí, em termos da própria linguagem, mas depois leva a exageros. Eu pertencia a uma associação de campos de trabalho que depois também tinha um movimento feminista muito forte. E a certa altura a presidente era tão feminista que isto nos idos de 98, todas as cartas para todos os sócios era olá a todos, mas o todos era sempre uma arroba, todos ou todas. Agora imagina uma carta inteira escrita assim, em todas as situações de género ela metia arroba, era impossível de ler. Pronto. Mas é um bocado, não é? Tipo, eu compreendo todo o cuidado que se tem de ter, não é? Ok, temos de ter o cuidado e a relevância. Tens o cuidado, mas mesmo a própria conversa que tu estavas a ter em termos da geração e qual é o nome que a geração tem e de... mas eu vou voltar se calhar tu não tens propriamente o nome da tua geração, porque é difícil ou tu estás na crista da onda da tua geração e tu és dos mais velhos da tua geração em que fizeste determinada coisa, ou então se tu não apanhas esse momento, tu sentes-te entre gerações, tu sentes-te entre a geração do não há PGA, apesar de tu não teres feito PGA, não é da tua idade. Mas onde é lá à frente? Andaste lá à frente nas manifestações, mas não eras tu. Não, eu estava no 9º ano, portanto... Mas a PGA era só no 12º. Era as provas da frição. As provas da frição, mas é depois. Repara, nós a primeira guerra que ouvimos é a guerra da malta que nasceu ali em 74, 75, e a guerra deles foi a PGA. A prova global de acesso. A do Carneiro. Sim, do ministro Carneiro. Sim. Não, exatamente é isso. Eu sou... Que é a primeira guerra. Eu sou da geração de mostrar o rabo. Essa geração... Não, é exatamente... É o que vai dar. Eu sou da geração de mostrar o rabo à Manela Ferreira. Eu estava nessa manifestação do Porto. Pronto. Ou seja, andou um tipo cheio de trabalho e depois chegam 4 gajos com rabioscos e lixam a manifestação dos outros. Em Lisboa. Pois foi, eu sei. Agora, o que deu cabo disso... O que deu cabo disso, não. Isso é do rabo? Não, é assim, a manifestação contra a PGA... Falou! Estou de férias, por isso... Ok. A PGA era a prova global de acesso, era uma prova que se fazia no 12º ano, prova geral, que todos os alunos faziam, independentemente da área que estivessem a estudar. Era uma prova de conhecimentos gerais, chamemos-lhe assim. E houve contestação porque tinha peso para entrar na universidade e é uma guerra que os alunos conseguem ganhar. Talvez a última guerra que os alunos conseguem ganhar. A ideia era que a PGA era demasiado genérica e a correção era deixada à interpretação do corretor. O que não era propriamente verdade. Porque o que acontecia muito era outra coisa, que era a prova podia lá aterrar tudo e mais alguma coisa. Aquilo não tinhas propriamente um programa ou obras que tu lesse e que iam lá sair. Era da opinião, não é? Portanto, estamos a chegar, é muito giro o fim da prova global, se tu pensares em termos históricos, porque é o fim de tu considerares ter uma cultura geral é uma coisa que é importante para um aluno. O que interessa é que ele tenha conhecimento científico. Certo. E com o fim do PGA, é exatamente isso que acontece. O que interessa é que tu tenhas conhecimento científico, é que tu saibas conteúdos. Eu lembro-me da PGA, tua matéria, e de preferência, até queremos só tenhas um exame para entrares naquele curso, que não sejam 2 disciplinas, senão já é muito complicado. Sim, que não é o 12º ano das 3 disciplinas. Ou então aqueles cursos em que podes entrar com a combinação de português e aí uns 15 ou 16 cursos também dava. Eu lembro-me da PGA porque tinha alguém da minha família que era altamente contestatário contra a PGA, e precisamente porque era alguém que tinha uma opinião muito diferente da opinião generalizada, e lembro-me perfeitamente, eu acho que, se bem me lembro perfeitamente, ele realizou a PGA, respondeu a uma pergunta com a sua opinião, só que como não era uma opinião consensualizada, ou foi cortada, então aquela coisa tipo eu defendi o meu ponto de vista, quer dizer, e o cromo do professor, do corretor, porque o ponto de vista não vai. Sim. É porque era isso que ele, eu lembro que era isso que ele
eu dizia na altura, é um momento, esta merda é deixada um bocadinho ao critério do corretor. Isto que nós estamos a falar é em 92, 93, por aí. A PGA é por aí, 90, 91, 92. Em 93 já não há. Quando Roberto Carneiro. Pode ser Não é 80, finais de 80. Não é porque o Cavaco faz a maioria absoluta em 91. Portanto, é só fazer as contas por aí. E quando acontece a história da PGA, eu diria que é o início da massificação do ensino superior, ou seja, há muito mais alunos, há muito mais malta que quer ir para a universidade, as condições económicas do país também melhoraram um bocadinho, portanto permite que os agregados familiares tenham condições para que os filhos possam ir para a universidade, então não há lugares nas universidades. E há a história dos números clausos, tu não conseguis entrar no curso, não é? Hoje em dia pode parecer estranho, porque existem NN cursos que ficam vazios, mas em 96, 97, nós ainda tínhamos, não sobrava alguns, mas quase, mas é por aí. Nós ainda eu lembro nessa altura, porque é difícil, é muito mais difícil entrar na universidade. Todos os argumentos que podem ser usados são usados para a forma de acesso. Porque o que se contesta é a PGA, é os números clausos, é tudo e mais alguma coisa. Repara, depois dos anos 70, que tinhas tido pós-25 de Abril, nos anos 80 tiveste os resignados, e nos anos 90 tu tens um renascer do vamos contestar. E tens nessa altura como ministros, ou estão na altura no governo, pessoas que já estiveram na geração do maio de 69. Portanto, os alunos têm uma força imensa. E têm porque se conseguem mobilizar. Conseguem acabar com a PGA, mas logo a seguir entram na universidade. E o que é que levam logo a seguir? Levam com as propinas. E a mesma geração que tinha estado contra a PGA no 12º ano começa a apanhar com as propinas. As propinas, para dar uma noção, elas quando aumentaram não era muito dinheiro na altura. Só que o valor era simbólico. Porque o objetivo era que não se pagasse propinas. Que o ensino fosse tendencialmente gratuito, como diz na Constituição. Deixou de ser. Deixou de ser num primeiro tempo. Num primeiro tempo era relativamente acessível. Num primeiro tempo. Sim, eu lembro-me, sim. Ela foi subindo gradualmente. E depois estabilizou no valor do salário mínimo nacional e depois passou esse valor do salário mínimo nacional fortemente. Pronto. Mas isto, só e voltando outra vez às gerações e voltando outra vez ao conseguidos, é engraçado que se tu fores olhar para a geração da PGA, desses líderes, dessa geração, muitos se dissiparam, foram para o mercado privado, chamamos assim, fizeram as suas vidas. E, no entanto, era a malta que era contestatária, e era isto, e era aquilo. Os que vão a seguir, que fazem a contestação... Os líderes da PGA. Não havia líderes da PGA. Os estudantes, tipo, não, raramente... Na secundária tu não tens líderes. Os líderes os líderes estudantis desapareceram com o Santana Lopes e com o Durão Barroso? Não. Depois de 74? Não. É certo que se tu fores para uma qualquer associação de estudantes universitária é altamente provável que PGA secundária. Sim. Isso é uma coisa. Quando tu passas depois para a universidade... Mas no secundário não nascem líderes, não é? No secundário não nascem líderes. Só nascem borbulhas. No secundário só nascem borbulhas. Não sei, eu acho que também estás a criar de certa forma. Posso convivi com exemplos de pessoas que tu vias claramente na Associação de Estudantes qual é que ia ser o seu futuro político. E não falhou. Eu mais uma vez tenho que dizer, mas não são líderes. São, eles começam a muito cedo. Não são líderes, são secretários de Estado podem chegar a secretários de Estado, podem chegar a isso tudo. Mas a questão é, sempre tiveram como objetivo isso. Não é que tivessem como objetivo isso. A vida passava também por isso. E depois proporcionou-se. Eu juro que nessas coisas eu admiro muito quem segue esse caminho. Fora de brincadeira.
Pois, eu continuo a achar que é uma cena, cada vez mais começa a juventude política, depois cresce. Eu compreendo quem queira, é uma figura de poder, é um caminho de poder, é uma espécie de maneira de garantires o bem-estar teu e para a tua família e para os teus. Eu acho que também tu queres contribuir uma associação política. Para a tua sociedade. Eu acho que a maior parte do pessoal que está nessas coisas, agora é quando vocês vão rir à gargalhada. Pá. Eu acho que a maioria das pessoas que está nisso, que está na política engajadamente, quer sobretudo melhorar a vida à volta e das pessoas que o rodeiam. Não é só ele e a sua família. Sim, também é dos amigos, não é? Pois, os amigos, principalmente não é, dessa ideia de camaradagem que não... Eu já percebi a ideia, aqui há gato. Não, o gato, mais uma vez, são. Mas o buscar o som do gato. Vai buscar o foi som do bom, gato. mais um som novo, vai, Não, este é o mesmo da... Mas está a dizer, epá, não sei, eu não tenho visto nos últimos anos muita gente na política para o bem de muitos homens nobres e mulheres nobres na política. Não, o homem novo não nasceu. Não é novo, é nobre. Pois, mas eu estava com o homem não novo. percebi. Mas muitos nobres, muita gente que tem, muitos líderes, lá está, não, são organizadores, são coordenadores, mas liderança, não, nós temos muitos desprovidos de liderança há já muito tempo. Nós temos um simpático que é o Marcelo, que não se consegue dizer outra coisa, não se consegue dizer mal do homem porque ele é de facto muito simpático, mas também é um presidente e, portanto, no nosso esquema não é exatamente o presidente a persona mais... lá está, nós temos quase um presidente que é um rei que muda de 4 em 4 anos. Agora a imagética de um timoneiro, não é? Mas que não está a segurar no leme. Eu ainda estou em fase de transição. Ainda estás aí? Eu ainda estou ainda estou em descavaquização. Descavicação não é mau. Descavicação. Estou a descavicar. É por causa do caciquismo. O caciquismo. Caciquismo vem de cavaco, não é? Vem de cavaco. Ou pelo menos de liqueima. É assim, eu continuo com a mesma opinião, que é, epá, depois do cavaco é mais nada, nem sol nem mãe drogada, é que aquilo não mas foi demasiado mau. Mas não há... O cavaco... neste momento, para mim, olha, é tal coisa. Pensa comigo o cavaco é um cinzentão e neste momento continuamos a ter palhaços que só têm mais cor. Jovem, o Marcelo. O Marcelo não tem poder nenhum. O Marcelo é só para tirar fotografias e dar abracinhos. O cavaco conseguia fazer as neiras à bruta. Sim, eu vou falar sobre uma coisa muito importante às 8 da noite para o país todo. O que é? É não sei o que é dos Açores. Não tem nada a ver. O cavaco fazia isto. Não era um que eu vou mandá-los abaixo. Não vou nada. Cuidado. Com essa casca da banana. Mas... isso é muito bom. Não conheces? Zeca Medeiros. É para cuidado com essa casca da banana. Cuidado com essa casca da banana. É muito bom. Sim. Essa parte. Pronto. Eu Zeca Medeiros conheço, mas não tenho de ser sincero. É um best-of do Bunny. Normalmente. É para cuidado com essa casca da banana. A minha cabeça guarda lixo, mas também não é tanto. Não, pelo contrário. Coitado do também. Mas isto para dizer que a nossa geração, que passa por todos estes factos que tu... Nossa geração, tens quantos anos? Tu que eu não sei. Juro-te que não sei. Não sabes? Não. Eu tenho 39 anos. Tens 39? Tenho 39. Fresquinhos. Tu és de 78. 79. 79. 79. Ok. Fiz agora recentemente. Como é que tu fizeste? Fiz agora recentemente também. Que foi hoje? Não, também não. Foi há uns dias. Já. A sério. Não acontece. Não, porque eu não tenho no Facebook, que é uma coisa que eu não procuro. Olha, parabéns! Obrigado. Parabéns, o Tanas. Mas que era uma garrafa. Aqui está uma. Epá! Eu acho que estávamos a beber vinho. Não, porque tu foste embora antes da meia-noite. Mas isto é uma conversa que não convém a... O que está a dizer?
Não, eu por acaso do Facebook não gosto de. Eu apaguei do Facebook essa sério? coisa. Eu gosto de Tu és assim. Eu não me incomodo com o Não, para tudo. Vamos lá, temos aqui um assunto muito mais importante. Realmente também é verdade. Não dizes os teus anos. Eu digo os meus anos, se me perguntarem, tipo, agora não digo porque depois as pessoas vão me bombardear com cartas. Não e com vão nada. Não vão nada. Esquece. Só esquece. Aliás, eu vou chamar Esquece, parabéns não dá para o para ano que esquecer, vem. porque eu a partir de agora vou postar isto num site em que, não dá, em que já não apagam a edição anterior, como foi da primeira vez que eles são claro. Está bem, tu és assim. Não sou assim, sou És, aquariano. Sou Tu és aquariano. uma pessoa má. Sou aquariano. Para quem acredita em. Acho que é. Olha, por tremor de terra. Aquariano. Sou Do norte ou do sul? do norte. Quer dizer, sou do sul do Douro, mas do norte do Mondego. Portanto, ainda me considero português, mas há quem já me considera mouro. Mas isso é regionalismo. Estás a ver, lá estás tu. Para o rótulo. Mas o rótulo, a socióloga que eu estava a ler o post no Facebook, disse, Eu não vou esquecer, eu ainda vou ter os teus anos. Sabes disso? Segue. Vá. Eu não ponho no Facebook. O Facebook perguntou-me: tens a certeza que não queres? Tens o teu aniversário escondido? Não queres contar às pessoas? Eu tive de dizer ao Facebook: não, deixa estar. Mas isso é Carregar lá na recente. cena. Foi tipo há 2 Não, semanas. é recente, eu estou a dizer, ter escondido o teu aniversário do Facebook. Não, já há 2 anos que não tenho o recente. aniversário do Facebook. Porque eu nunca tive e ele nunca me perguntou nada. Pronto, estás a ver. Mas tu nunca Mas tiveste tu também és do mesmo clube. Tu também és. Vocês os dois são do mesmo clube. Eu faço antes, mas não digo a ninguém. Mas quero dizer, eu quero que as pessoas se lembrem, mas não quero lembrar as pessoas. Quer dizer, as pessoas façam um esforço para se lembrar. E depois há pessoas como eu, que são conhecidas internacionalmente por telefonarem a dizer: epá, parabéns! E o gajo diz: boa, pá, este ano acertaste no dia, só foi um mês depois. Nada mal. É? Pronto, que é uma coisa que me acontece. Não, eu Parabéns já para o ano que vem. Gostava- Mas eu tirei para não ter que telefonar a ninguém. É só por causa disso. Ninguém me diz nada, não me Mas diz tu nada. não gostas de dizer os parabéns? Não. Isso é sinal que vou ter que pagar um copo. É só por causa disso. pronto. A sério. Eu no meu caso, E tu? assim, eu gostava muito, a sério, eu já fiz uma, quando estás na passagem de ano e fazes daqueles 12 cenas que vais fazer para mudar a tua vida no ano a seguir, em que tu estás mesmo, man, eu vou assim, mudar a minha vida, vou fazer uma cena a partir de agora que eu quero mesmo fazer, que é dar os parabéns às pessoas todas, porque eu gostava mesmo, a sério, eu gostava de conseguir, tipo, não custa nada, demora 3 minutos no Facebook, percebes, de escrever um dos 108 comentários, e as pessoas, epá, é fixe, eu gosto quando isso acontece, mas como eu não consigo fazer isso, porque epá, não consigo, mas eu gostava mesmo de conseguir dizer às pessoas parabéns. Ainda ontem 3 pessoas bué da fixe faziam anos e meu, altamente e não dei os parabéns, como eu não, epá, não tenho a minha data no Facebook. O Facebook não avisa ao pessoal que eu faço anos, mas é assim, não tenho na boa, tipo, é assim uma coisa que Não, isso nota-se que é alguma coisa que... a minha mãe pôs uma a minha mãe pôs uma a minha mãe pôs uma Foi bom. a minha mãe pôs uma palavra, gosto de ti, filho. Eu escrevi, eu comentei Eu não sou teu filho. parabéns a ti e ao meu pai que foram pais de uma criança tão fantástica e de um ser humano tão individual como eu. A sério, mas está no Facebook, é público, meu, que é privado, mas é. Sim. Pronto, quem quiser ser meu amigo, não só Quem quiser ser meu amigo, queres namorar comigo? Olha, tens só a cabeça para o pessoal ver lá em casa que eu tenho Sim, uma coisa. assim. para quem ouve também para ver o cartaz. Queres namorar comigo? Sim ou sim? Escreveu o Bonnie, tipo. Tu de facto eras fresco na escola primária. Mas o problema é que alguém tinha sempre uma caneta e punha um não. Não, talvez. Era a letra diferente, mas punha um não. Por acaso os putos chafaram-se, não foi? Dou-te um beijinho. Não. Dou-te um beijinho. Foi férias de carnaval. Foi. Pois é, que achas que eu estou de O que é férias? que tu achas que tiveste a falar de super-heróis a semana passada? Pois foi. Não. Eu estou a dizer é que eles não tiveram a oportunidade de curtir o dia dos namorados na escola. O que é uma coisa muito boa. É porque Dava sempre asneira. Pois dava. É pá, dia dos namorados na escola. Eu não- É assim, Assim, a dá partir do asneira. 10º ano pode correr um bocadinho melhor, mas antes do 10º ano dá sempre asneira.
Assim dá a geneira Eu lembro-me. uma semana que vem. Eu lembro de não ter namorada, que era uma coisa que me acontecia frequentemente. Não dizias o dia dos teus anos? Aquela questão. A correr mal, Está uma prenda, não sabia quando. a correr mal e a ter um dia dos namorados assim daqueles a correr de um lado para o outro. Tipo, também não dá muito jeito, por acaso. Eu, a mim, as recordações que tenho do dia dos namorados é uma coisa terrível, era do... E agora, todos vão fazer um postal do dia dos namorados. Pá, primeiro na primária era logo uma complicação. Porque tu não gostavas de uma, gostavas de várias. Pelo menos. Claro, portanto, Estavas a manter as suas possibilidades em aberto. Mano, os putos sabem muito melhor do que nós, meu. Os putos têm ainda toda muito bem escolhida. Porque assim, eles são frontais e sinceros. Assim, eu gosto de ti, e também depois gosto daquela. Tipo, que é, se não correr bem com estas três, man, tipo, eu Para a gorda, não é? escolho, uma das duas. É a gorda ou aquela tipo. Um para cada lado. ou tinha os óculos de garrafão, ou era Ou tipo. pouco se mijava, não é? Isso era na primária, tipo, faz primária parte, também. Faz parte também. Lembro-me muita vez, pronto, depois as alcunhas vão de contra isso, não é? Os que cheiravam mal. Cheiravam mal. As que cheiravam mal. Cheiravam mal eram as avós e as mães. Não. Cheiravam mal. Já era o cortijo, já não dizíamos daquilo. Eu lembro-me no fim da pré-primária tive de dançar uma daquelas cenas tipo traumáticas. Lambada? Não, eu não sou do tempo da lambada. Então não és. Não, na Era pré-primária. Na pré-primária não, a Era um lambada era arranjo quinto ano. qualquer, meu. Era uma cena tipo assim mesmo. A lambada é pá, é quinto, sexto. Lambada é ano, quinto ano. Mas não, era uma Eu cena. lembro-me bem. Na pré-primária foi um arranjo qualquer que eu tinha, como eu era o que me despachava melhor, puseram-me a mal cheirosa da turma a dançar comigo, tipo, e isso foi assim uma cena. Mas de facto. Estavas a treinar a apneia ao mesmo tempo? Não, era a minha última possibilidade. Ao mesmo tempo era a minha última possibilidade, porque ela de facto não era feia, só cheirava, era um bocado mal. É pá, nada como um bom Mas há pessoas que de facto vivem numa ilha e não conseguem ter, não tinham casa de banho. Na altura, não é nessa ilha, é numa ilha, lá em cima no Porto, uma rua com casas, uma rua pedonal, com casas de um lado ao outro, com um quintal pequenino à frente, sem casa de banho, e fechadas dentro de moradas, com um portão comum, chamam-se ilhas. É o último sítio, não é o último sítio onde tu queres viver, mas é um sítio barato para viver, onde as casas são, estás ali a viver degradadas, paredes mesmo, lá estava, casas, eu lembro perfeitamente, tinha amigos que viviam em ilhas que tomavam banho quando toda a família tomava banho uma vez por semana, que era quando se montava a banheira de plástico e se montava uma cortina cá fora que era para tomarem banho na privacidade. E era, pronto, está a dizer, quer dizer, a moça lá vivia numa ilha e só tomava banho uma vez por semana, tipo, lá calhava, tipo, parecia menos lavada. Mas era eu lembro perfeitamente, era a minha última hipótese, eu gostava daquela, normalmente é sempre da mais bonita que todos gostam, da Sara Salomé, nunca mais me esqueço da Sara Salomé. É a mais bonita, é sempre a mais bonita e a mais popular. Nonó. Toda a gente a conhecia por Nonó. Chamava-se Nonó. Cantava sempre em dó. Mas era a Sara Salomé, por acaso já a procurei no Facebook, mas há bastantes Sara Salomés. E agora lavava-se. Somos todos. Não, essa Sara Salomé era a mais popular. Era a mais mulher linda. Mulher linda. Mas isso tudo por causa das namoradas e dos cartões. Mas com 5 anos era a mais bonita da sala. Da escola. É como par. Não, e depois o que era bonito. Não sei se vocês têm essas imagens melosas, que é um gajo quando andava na primária. São imagens que ficam, tu vês ela a dizer qualquer coisa em qualquer brincadeira e tu ficas com aquela imagem tipo, olhar para ela. Vocês não têm essas imagens? Eu levei reguadas da minha professora. Limparam essas imagens todas. Na primeira classe. Na cabeça. Porque estava reguadas na mão. Porque estava absolutamente encantado com a loira da turma, assim no momento, a desapertar-lhe a bata. Pois, não, mas eu não estava...
Não estou a falar do ranço, estava pura e simplesmente encantado com a miúda, tipo, e estava assim mesmo a olhá-la por trás, com a língua. Lembro perfeitamente, pode ser absolutamente mentira, Sim. mas lembro-me, é uma imagem de primeira classe que eu tenho, que é absolutamente apaixonado por aquela menina, assim, e interessado nela, a começar, só bem por aí, porque ela, whatever, era uma bata azul, coisa rosa. Não era uma bata de trabalho, não era por cima da atenção, não era uma criança de 6 anos a tentar. Não estava no por baixo. Não, nada disso, não. Estamos a falar uma cena super pueril. A professora bateu-me porque eu estava. Whatever. Isso acontece na primária. Depois, quando chegas ao ciclo. Já não há ciclo. Horror. Ao quinto e ao sexto ano. Ninguém vai para o ciclo. Ninguém vai para o ciclo. Já era diferente. Porque já há aqueles que já têm namoradas. E depois, pronto, depois no secundário, aí a coisa já acalma um bocado, não sei. É o pior. É o pior. Pior. É, mas já não é esta coisa não, é a coisa dos bilhetinhos, dos bilhetinhos. Agora já não será. Não, que é a mensagem. Porque é isso. Repare, nós somos esta geração. Está bem. Nós mandamos bilhetinhos, mas também apaixonamos-nos pela internet. Nós fomos dos bilhetinhos do queres namorar comigo e somos da mensagem do queres ir ali para o motel. Só no dia em que tu pegares. Aquela gaja de trabalho é mesmo boa. Só no dia em que tu pegares. Só no dia em que tu pegares no histórico de conversas e te puseres a ler melancolicamente. Peguem nos teus cadernos da primária. Tu pegas nos teus cadernos da primária e estás no Twitter, meu. Tu és dessa geração. Nós somos únicos nesta coisa. Únicos. Mais nenhum. E nem depois. Ok, ainda há assim umas senhoras de 60 anos que também podem andar no Twitter, mas eu desde que falei no Twitter, eu ouvi dizer... Twitter? Do Twitter não, do Tinder. Que no Twitter sei o que é. Desde que falei no Tinder, desde que falei no Tinder que então, já me vieram que. Não, é de facto. É para as pessoas se conhecerem. É para as pessoas se conhecerem mesmo. Há pessoas mesmo que é só. Por dentro. Ou por fora, para ir tomar. Chegaste a uma terra, queres conhecer alguém, queres ir tomar um copo e estás sozinho, tipo. Chegas a. Estás a ver a final do Tinder? É também um fenómeno de subentendido. Não é só subentendido. Sobrevalorizado. Mas também pode ser. Depende, não é do que tu quiseres. Mas nós estamos nestes dois lados. E voltando àquilo que eu estava a dizer, lá está, nós não somos geração X, não é, da malta da máquina de escrever, olha, a época do meu avô, dos 3 maços de tabaco por dia, ainda temos gente assim, mas nós não somos geração presente. Ainda fumas 3 maços de tabaco por dia? Não fumo, não tenho dinheiro para isso. O meu avô fumava 3 maços de tabaco por dia. Bom para ele, o homem morreu em pé com qualquer história de alcatroada, meu. Aquela cena, tipo, foi de baixo a cima, tipo, a sério. Mas e ao mesmo tempo já temos relações pela internet e andamos a correr. Eu não, mas tu também não, porque não gostas de música, não é? Eu gosto. Não é? Mas tu corres com os aparelhómetros, não é por causa da música. Não, mas os aparelhómetros, percebes? Lá está, esse é o outro namoro. Nós passamos pelo fax, meu. O fax nasceu e morreu. E nós estávamos cá, meu. Sim, nós estávamos cá. Mas tu, na tua vida, quantos faxes mandaste? Salve seja. Eu bastante. Pronto. E agora? Devo confessar, mas é trabalho. É trabalho. Sim. De escritório. Ok. Só que faxes foi uma coisa. Faxes foi uma coisa que não sabias. Que eu mandei fax e não foi só sentado na casa de banho. Mas claro, faxes foi uma coisa que tu até há 5 anos atrás ainda era utilizado. Hoje em dia já não... Obsoleto. Absolutíssimo. Pronto, mas isso foi só mais um formato. Certo. Como tu falavas da máquina de escrever,
As tecnologias, claro que vão mudando, é lógico, mas eu sou do tempo de uma determinada tecnologia. Mas a tua cabeça funciona de uma maneira diferente agora que és digital do que tinha de ser quando eras analógico. O que sinto é uma confusão digital. Agora somos mestres, ou pelo menos isso é uma coisa que eu sinto-me obrigado. Eu sinto-me obrigado quase, e tu sabes que eu tenho um bocado de paranoia por software e por gratuito preferencialmente. Sim. Não é? Mas de software e de programas e de coisas que de estar sempre a mexer, né? Porque senão eu acho que hoje em dia as pessoas usam as ferramentas, não é? São ampliações do cérebro, são funções que eu conheço gente que de facto conseguiu progredir muito melhor graças a ter um telemóvel fantástico e a utilizarem o seu potencial em conjunto com aquela ferramenta. São ferramentas, meu. E os putos já lidam com isso como ferramentas. Quer dizer, para eles é naturalíssimo, é uma ferramenta. Sim. É um prolongamento do eu. Também um cajado. Mas não fazes tanta merda com um cajado. Tu nunca me viste. Eu também sou capaz de brincar com staffs e isso, mas não de malabarismo. Mas vê se entendes onde eu estou a querer chegar. Toda a última tecnologia é sempre a que vai mais à frente, não é? É que nos abre. Certo. E às vezes é a tecnologia que nos muda a forma de pensar. Um exemplo claro. Para nós as distâncias hoje em dia são coisas muito simples. Fazer 40 km é banal. É já ali. Se nós pensarmos há alguns anos com carros diferentes e com estradas diferentes, ou seja, então ainda pensarmos sem carros, muda-te logo a forma de tu pensares. Mas isso não é meio. Eu não acho que seja a tecnologia que te faz, que é uma extensão de ti. Pode ser, ou pode não ser, depende de como é que tu usas. É como o martelo. O martelo pode ser muita coisa. Sim, mas até uma arma de arremesso. Certo, mas lá se compreende onde é que eu quero chegar. Podemos estar aqui a falar sobre as capacidades do ser humano de se adaptar, não é? Se tu estiveres a viver durante 20 anos na Nova Zelândia e de repente fores viver para Whitehorse no Canadá, não é? Na cidade mais a norte do Canadá, não é? Tu adaptas-te, ao fim de 2 anos estás em casa. Não é isso que eu estou a falar, não é? Isso é um bocado natural. Eu estou mesmo eu às vezes admiro-me esta intensidade, quando estou intensamente à procura de melhorar, eu uso uma coisa muito simples, um post-it no computador, uma app que é uma espécie de post-its, de reminders. Sim. Estou sempre a usar aquilo. E escrevo lá ideias, escrevo lá cenas e obrigações ou coisas que tenho que fazer. Antigamente as pessoas usavam agenda. Eu nunca usei agenda. Eu usei. Mano, eu usei agendas de trabalho. A maior parte das minhas agendas eu coleciono. Eu coleciono em tudo. Grande parte das agendas estão meio ano escritas e outra metade do ano já era. E esta ferramenta agora funciona. Eu tenho uma consciência histórica tão grande, meu amigo, que se tu quiseres ainda te consigo mostrar dos meus 14, 15, 16, 17, tenho as minhas agendas todas, até os dias dos testes, tenho escritos, se tu quiseres. Para mim, a minha única pergunta foi para que é que eu guardei aquilo. Mas eu sempre achei que era muito importante guardar esse tipo de coisas. Nunca se sabe, um dia um gajo vai estar a fazer Há coisas que são úteis. Mas é pouco. Normalmente é... VH1 Behind the Music, Filipe Eusébio. Filipe Eusébio teve um teste de matemática que ele fez 3 círculos à volta, vermelho. Só tem o que é que ia ter. Com a data de coisa, ia dizer. Normalmente agendas do Sindicato de Professores da Região Centro. Depois eu cheguei a uma altura da minha vida, eu comecei muito bem, mas depois cheguei a uma altura em que tinha um caderno preto para ir às aulas. Assim, a sementa.
Que é para depois passar a limpo em casa. Não, eu tinha um caderno preto. Eu tinha um caderno preto, durava o ano inteiro Para as para disciplinas todas todas. as disciplinas. Eu também usei Mas isso só a partir do... Décimo ano, pá, e décimo. Não, 11º. Por aí. Apesar de haver gente que diga que eu, não, que eu também passava muita graxa aos professores, mas aí era gordo, portanto era natural, não é? Epá, pronto, lá está. Já tivemos essa conversa. Eu, se calhar não me apercebi disso. Ou então eu era dos graxistas, provavelmente. Pá. Não, se calhar tu costumavas estar à própria da sala dos professores. Não! Quando não querias falar com os teus pais. Olha, isso é daquelas coisas que eu te posso garantir. Para te fugias da Se sala dos professores. havia Onde estavam os sítio. teus pais, não é? Isso é normal. Eu a mim era exatamente o oposto dos outros todos. Tu eras um graxista de outra maneira. A mim Encontrar há as duas coisas. pessoas. Há uma que é clássica. Encontrar as pessoas fora da escola. Que é N gente, já aí vou, que é N gente chega ao pé de mim e diz-me assim, olha, sabes, eu fui aluna do teu pai, gostei muito, ao qual eu respondo sempre, epá, eu não fui aluno dele, não posso responder se ele é bom, se ele é mau. Mas pronto, isto é uma brincadeira que eu faço. No sentido de tu, na escola, vais sempre ouvindo opiniões sobre os teus pais, como professores, e depois tu na escola queres tudo menos ter esse relacionamento. Porque és o teu espaço, as tuas coisas. Tu queres é exatamente a independência de... Um exemplo. Eu lembro-me da minha mãe mandar vir comigo por eu não ir à pastelaria da escola e se quisesse comer alguma coisa, pôr na conta dela. Porque eu envergonhava-me de fazer isso. Então se os outros não fazem, porque é que eu vou fazer? E era por isso que era uma chatice seres aluno de quem quer que fosse, porque eram colegas de trabalho dos teus pais, e portanto estavas fodido. Eu chegava lá tudo a casa. Chegava lá tudo a casa. A sério? Isso é aquela... E depois tu nunca sabes se é porque foi a tua mãe que foi perguntar ou se foi o professor que foi dizer. E tu partes sempre do princípio, quando és puto, que foi o professor que foi dizer. Sempre. Às vezes também... Foste chibado. Não, portanto, isso na escola, olha que não. Tinha uma colega que era filha da chefe da secretaria da escola. E então? Foi tua namorada? Não. Nada contra, pelo contrário, tipo, gosto muito da rapariga. Não me mandaste um postal. Não me importava ter dado uns beijinhos, mas ela não queria nada comigo. Por isso cheirava bem. cheirava. Critério olfativo. É muito higiênicazinha também. Tipo. Mas olha, por acaso lembro frequentemente dela porque foi o namorado dela que me deu uma das minhas camisolas lá aqui no gelo. Estás a ver? Estás a ver? Cenas. Não falamos lá aqui no gelo que os meus canadianos estão muito maus. Também tinha de mandar apoiar aqui para adiante. Não interessa, é assim. Não diga mal do hóquei no gelo, Não. que é a única coisa que, para além do whisky, Eu não no digo mal disso, fica bem com o gelo. E ao contrário do whisky, podes andar de zamboni no aqui no gelo. É a melhor cena de morte do Deadpool. Tive recentemente. Por falar nisso, Deadpool já vi. Ainda acrescentei mais 1 ou 2 filmes. Neste momento já estou mesmo. Gostaste de todo? É uma pastilha elástica boa, aqueles filmes da Marvel. Sim, toda vez. sim. Mas felizmente já não há mais para ver. Também já está tudo despachado. Hum. Agora comecei com os X-Men. Pronto, Depois agora vão ter que esperar. Primeiro tenho que ver aquilo para depois poder opinar. Mas está Seja aí o que para for. arrebentar, que é o Black Panther. Já ou- arrebentou, Já viu hoje. É. Mas já te posso dizer Não. eu já te posso dizer muitas das coisas como com spoilers! Não. Ele já leu os livros. Este não vale a pena falar com ele. Não vale a pena. Mas pronto, segundo consta o Capitão América, pode ser que apareça como Nomad, que é uma personagem fantástica que o Capitão América fez durante uns tempos. Mas Eu não sabia que o Capitão América... tinha-se dedicado ao teatro. Tinha o início da carreira dele. Mais ou menos, é por aí. Foi quando ele abandonou as americanistas e começou a funcionar por sozinho. Então, o que é que fizeste no dia dos namorados? Gastei dinheiro. Pronto. Foi não saber. Isso é bom, meu. Muito dinheiro ou pouco dinheiro? O que tinha. Também só levantaste esse. Não tinha mais. Pronto. Mas foi bonito. Estás a ver? Foi espetacular. Foi. Uhum. Foste jantar fora? Sim. E pronto. Não vale a pena dizer mais, que ele É, está mesmo muito feliz, meu. Mas vale a pena não lhe encher na felicidade. E ainda por Eu cima- já vos tinha dito que estou de férias.
Gerais férias. mesmo. Não só de trabalho, mas. Eu posso dizer que eu fui o menos romântico possível no dia dos namorados, porque não tive com a minha, portanto só lhe mandei mensagens de amor e essas coisas. Era visto. E tu, como é que passaste o dia dos Mas as namorados? mensagens são muito mais baratas do que propriamente. Não fizeste bem. Fizeste bem. Oh, Gabi! Oh, amor! Não me diga, devo dizer que eu não dou. Eu quando digo que não dou para nenhum santo, é que também não dou para o São Valentim. Fazem mal. E o menino Jesus não é o São Nicolau, portanto, no Natal tenho sempre essa desculpa. O meu São Valentim foi fixe. Este ano foi fixe. Eu não senti praticamente com o Carnaval também. Oh, estive em casa, impecável. Não, porque esta semana foi muito violenta. Repara, tu tiveste o Carnaval seguido do Dia dos Namorados. Epá, é muito samba de seguida. Eu abomino o Carnaval, por isso não é coisa. Epá, não é? O pessoal quando chegou, e depois... Então tu namoras com uma brasileira, certo? Eu? Sim. Não, só estou a querer dizer, não é? Tu estás ali, o Carnaval, Brigitte e Bardot, não é? E depois, no dia seguinte, acorda toda a gente ressacada e agora vamos comemorar o amor. Para o restaurante. Exato. Para o restaurante tudo bem, não há Ou problema. alguém a dizer Mas poemas depois, ao seu lado. Isso é mais barato. Queres jantar fora? Não, estás no dia anterior. Quero bicarbonato de sódio, meu, e umas vitaminas, quero banana. E depois pronto, e depois ainda por cima, Potássio. ainda por cima ontem, sim, foi ontem, foi quarta-feira. Foi quarta-feira, foi. Houve malta que estava a ver televisão. Já gravámos isto à quinta. Já toda a gente sabe. Não, foi uma quarta-feira. Foi, é verdade, sim senhora. Não, podes continuar, meu. Mas tem que haver regras. Eles querem sempre datar isto. Não, continuam a dizer, eu acho importante. Eu não digo que dia é que é hoje. Não, ontem foi Já não é quarta. dia dos namorados. Ontem foi quarta e já não é dia dos namorados, portanto, por exclusão de partes, Claro. já não é 2018. Sabe Como é que é? Dá para ver pela janela. Tu não consegues. Não. Pronto. Mas agora olha, agora já não digo, já não sei o que é que ia Pronto, dizer, não disse. já não digo. Agora aprendi o burrinho. Não diz, digo eu. Não, voltando a falar, e esta coisa, hoje é o que eu tenho nesta, os Chillennials. Os quem? Os Chillennials. O que são os Chillennials. Então, assim, uma socióloga, eu não me lembro do nome da senhora. Chilenians de Chi, ela. Não, de ex-Lennials. Ex-Lennials. Os ex-Lennials, segundo Os esta, X-leniais. os X-lenianos, são esta geração do final da década de 70 que vai até ao princípio da década de 90, Sim. que nascem e crescem num mundo que tecnologicamente ainda não está desenvolvido, mas acompanham, portanto, vivem no mundo analógico e, ao mesmo tempo, no mundo digital. Nós ainda conseguimos andar com as nossas cassetes no carro, ainda, se alguém andar com cassetes no carro, a sério. Eu tinha um amigo que andava com cassetes no carro até recentemente. E, a sério, é mesmo fixe, cassetes, aquela coisa de carregar nos botões. Nós ainda somos capazes Eu não tenho amor ao esforço E andar com o lápis para trás, não é? e arrolar, Arrolar. se aprender, e partir a fita, e dar cabo dos rádios. E também é fixe, Era não bué ter da ali o gente. milho, porque aquilo vai na fita de fora, É para os pássaros muito não irem. bom, meu, não. Sim. Que saudades dessas tecnologias que Eu não apanhamos. tenho saudades disso, mas não é Mas uma é questão de ter fixe. saudades, mas é uma série de competências com as quais nós nascemos e nos fomos treinando, e a quantidade de competências que nós fomos adquirindo e tivemos de adquirir, e não me venham com, podes dizer, certo, são tudo ferramentas, mas o meu avô, por muitas ferramentas que tivesse usado na vida dele, nunca usou tantas ferramentas como eu usei até agora. Nunca. Na competência técnica, sabes, de fazer qualquer coisa. Mas também não lhe era exigido. Também ele trabalhava com o que tinha. Não estou a falar dele. Não lhe era exigido. Não estou a falar dele, compreendo perfeitamente a posição dele. Eu contemplo apenas o que é que vai. É o saudosismo puro. O cérebro que vem a seguir. Porque este nosso, como não lhe foi exigido, e como nos é exigido a nós,
Nós temos muito mais sinapses a disparar e a serem obrigadas a disparar. E temos de sustentar estas sinapses. Temos de ter um cérebro e uma alimentação que vai durar muito mais anos do que até, eu se calhar não duro tanto como o meu avô, mas que os nossos avós. Porque nós estamos a ser obrigados, não é obrigados, é evolucionar, é evolutivo. Estou a pensar em inglês. É evolutivo, mas nós estamos a ser empurrados ao limite das nossas capacidades enquanto cérebro, comparativamente com gerações anteriores. Esta nossa capacidade, a nossa geração, não é uma coisa, a minha geração é melhor que a dos outros, não. A nossa... Quando tu dizes a nossa geração, estás a querer dizer as pessoas tuas contemporâneas. É que não tem a ver com a idade, pois não? Tem, porque um puto que tenha um mileniar já não passou por um processo de compreensão de ferramentas analógicas que nós tivemos de compreender. Sim, ele tocou a campanha logo com o polegar, não com o indicador. Percebes? Funciona já de outra maneira. Mesmo padrões de funcionamento cerebral. Não é com o indicador, porque isto é que é o botão. Porque é o botão. É o polegar é que é. Agora para ver o... Agora não, agora nem precisas. Agora é só olhar. Tu escreves o próximo passo é... Tu escreves com um dedo, é isso que estás a dizer. Tu escreves com um dedo. Pois, não. Já não é... Isso não, é com os dois. Isso também não é com os dois, meu caro. É que verte o teclado, é com os dois. É tal como um teclado de computador, é com as duas mãos que escreves. Não é com... A gente já nem escreve, a gente fala. Não, se fala inglês, se inglês podes escrever, podes já falar. Podes falar, sim, mas... Em português não resulta ainda muito bem. Mesmo assim, é uma questão da... Mas vai ser uma questão... Mas, por exemplo, vai ser num instante para ser... Vais parar de escrever ao telemóvel, entretanto. Entretanto, espero que não, só se me acabar o saldo. Não, entretanto vais parar de escrever ao telemóvel. Eu vou porque eles querem é que eu falo. Mas olha um exemplo, mas as videochamadas. Olha um exemplo, as videochamadas. Quando vier as videochamadas e quando vier as videochamadas. E o pessoal continua a querer fazer chamadas de voz. Cada vez mais videochamadas. E se tu reparares, cada vez mais o telemóvel não anda aqui. Mas isso é não anda no ouvido. Mas isso é porque o auricular é muito alto. Não se anda no ouvido, anda-se com o telemóvel à frente da cara. E eu trabalhei num sítio altamente turístico, onde grande parte, por exemplo, dos asiáticos já visitavam o parque com o telemóvel à frente da cara, sim, a filmarem o que estavam a ver e a filmarem-se a si próprios e a voltar a fazerem a visita ao parque para quem estava na China. Quando vejo esses grupos de orientais, penso sempre que eles devem passar o ano todo a fazerem almoços de família e a verem os filmes. E a verem as fotos. Tu já viste o que é? O pobre de um genro que a sogra foi visitar a Europa. O pobre do ano seguinte que o pobre do gajo tem de passar. A ver as fotografias todas. É que ainda por cima, a quantidade de fotografias que eles tiram basicamente é um filme. Se tu as juntares todas e fores passando muito depressa. Sabes quantas horas eu tenho de vídeos e quantidade de fotografias que eu tenho? Eu agora decidi fazer uma coisa com o meu telemóvel, que é de vez em quando chego ao computador e descarrego as fotografias que lá estão. E já me apercebi... Ao contrário dos apagados, não é? Ao contrário dos apagados, mas já percebi que se calhar era mais válido apagá-las mesmo. Porque não as vês também. Porque não as vejo, exceto quando for para organizar as fotografias. Tu só vês as fotografias quando tu estás a organizar fotografias. Isso é para quem organiza. Então deixa-me dizer. Mas isso é uma coisa histórica também, mesmo quando eram fotografias físicas. Hoje mandei imprimir mais de 500 fotografias. Mandaste imprimir mais de 500 fotografias? Então, vais ser candidato aqui. Não, para dar de prenda à minha filha. Tipo. 500 fotos dela? Yeah. Desgraçado. Caramba, isso é que vai ser. 500? Eu escolhi 500 para aí de umas 2.000 das 40.000 fotos que eu tenho dela. Achas quantas fotografias atualmente tem um pai com os filhos? Tipo? Pai com os filhos, pouca. Que o pai tirou os filhos? Sim. Fotografias. Quantos iPhones cheios de fotografias são descarregadas para o computador para ver mais tarde? Mas isso é porreiro. Isso é porreiro, porque tu depois vais, como fizeste agora, vais selecionar.
Sim, E depois a tua pirralha há de ver as 500 que tu selecionaste. sim. Ou um dia, quando eu tiver 80 anos, alguém me liga-me o cartão de memória à cabeça e põe as fotografias, a vida a passar-te à frente dos olhos. A vida a passar-te à frente dos olhos é uma péssima expressão. Primeiro porque é um PowerPoint, não é? Tens aquele PowerPoint. Mas, E depois quando houver aquela coisa do dissipar e aparecer outra, pá, a sério, eu vou-me enervar e vou dizer isto também é PowerPoint. passa-me isso para a frente. Passa-me isso. F5, 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 F5. É assim que é refresh, mesmo seta para a frente. Ah, pá, não me interessa, Vai é do para ecrã a próxima completo. foto. A próxima Parece foto. do ecrã completo. Estas 400 fotos foram tiradas em sequência. Vou pôr isto em filme outra vez, carrega mais para essa. Não, a sério, nós já viste a quantidade de meu telemóvel. Eu fiz. Atende. Não. Foi para dizer, Atende, é em direto. vibrou para dizer que eu não tenho bateria, ficar sem bateria. Então gastou bateria para dizer. A quantidade de pessoas, que quantidade de quilos de fotografias. Nós trabalhamos no Mosteiro de Santa Maria da Vitória da Batalha. Quantos quilos de fotografias tiram naquele sítio? E não aparece uma no Facebook. E não aparece uma em lado nenhum. É a coisa mais fantástica, é isso. Mas é mesmo verdade. Ninguém No Mosteiro da ajuda. Batalha, as pessoas tiram fotografias, Mas centenas, milhares de pessoas milhares de por pessoas. ano. E tu, se fores ao Facebook ver quantas fotografias do Mosteiro da Batalha estão, 3, 4 por dia no máximo. E normalmente selfies, ou coisa do género. Censura. Não, o pessoal não partilha. Em línguas, ou as pessoas tiram a fotografia, levam-na para casa, Para põem guardar. no computador e guardam. Até ao disco torrar e depois dizerem, eu tinha lá as fotografias todas. Olha a minha vida. É que ainda por cima, o lado físico de ser impressa a fotografia, tu quando vias as fotografias antigamente, tu conseguias quase visualizar a pessoa a estar naquele sítio a tirar aquela imagem, ainda mais porque a qualidade de imagem era sempre assim Sempre meio um bocadinho manhosa, não é? afinado. E fazias E agora álbuns. não. E fazias álbuns. Tu pegavas nas 24 fotografias que tinhas tirado da viagem a Babydorme e punhas num álbum, ou pelo menos Naquele separador que numa vinha. carteira, não era? Depois em pastas, não é? Mete-se em pasta, é igual, pá. Álbum, pasta, e cada um Portanto, usa a repara, técnica que preferir. É que vai um pouco bater naquilo que estavas a dizer. O progresso tecnológico. Sim, há progresso tecnológico, mas no fundo, são variantes. Não estou a dizer da mesma coisa. Vai evoluindo, é em espiral, vai sendo cada vez mais largo, mas Cada vez mais acelerado. Isso aí, na minha opinião, é cada vez mais acelerado e lá está, somos obrigados na elipse a cobrir cada vez mais terreno da elipse. Se tu lês textos enquanto- de autores do século XIX também te vão dizer exatamente a mesma coisa, é que vivem num tempo terrífico, a uma velocidade inclinatónica. Sim, mas eles não faziam a menor ideia, eu quero ter de ligar o computador. Acho que há uma coisa que. Sim, Quero ligar o computador, ter- eu tenho que esperar um minuto para que ele esteja disponível. ter o telemóvel com uma câmara de filmar uma máquina fotográfica, todos os álbuns fotográficos. Mas isso é agora que tu tens esta importância da imagem. Isso é agora que tens essa importância da imagem. Se tu recuares da 3 imagem, da séculos, opinião, se tu recuares 3 da séculos, partilha. Não, agora a importância da partilha, do que quer que seja. Está toda a gente a partilhar. e giro. Ainda agora estávamos a dizer que não está ninguém a partilhar fotografias do Mosteiro da Batalha, mas está toda a gente a partilhar o que quer que seja. Eu vou-te ser muito sincero. Eu já achei que as pessoas partilharam mais. Partilharam mais. Acho que está a haver, neste momento, o elástico está a começar a encolher. O elástico das redes sociais. As pessoas estão a começar a perceber o efeito que tem. Esta semana saiu o estudo a dizer que todos, que pessoal com menos de 25 anos estão a abandonar, se calhar não sabias, estão a abandonar o Facebook em detrimento Pessoas com de menos de outros. 16 não têm sequer Facebook. Em detrimento isso é cá. Não têm sequer Isso é Facebook. cá, Isso é isso porque é- é para a isso é mãe, cá. para a avó e para a tia ver. Isso é cá. Sim, Não? sim. Sim, Snapchat. estás a dizer, sim. Snapchat. Snapchat, ou isto, o Insta, Ou Instagram. ou o que é que Sim, seja, não é? Assim, lá está. Instagram. Maravilha. É só a imagem. Pronto. Nem é preciso já sequer fazer a legenda. Mas eu estava noutro aspecto, que é o afastamento das redes sociais. Acho que o pessoal está a começar a perceber que tem um efeito. Que tem um efeito na sua vida. E que não está a entender bem como. Uns estão a demorar mais, outros estão a demorar menos. João, não é toda a gente ao mesmo tempo. Isto não é um flop. Não. Mas
que vai haver redes sociais, logicamente que sim, que as pessoas querem comunicar assim. Comunica cada vez mais. A comunicação é... Sim, mas houve um entupimento muito grande. A ferramenta é outra, está a mudar, mas não mesmo, as ferramentas estão a mudar, estão a tornar-se mais individuais. Esta ideia, lá está, de individuais, mas não no sentido coletivamente individuais, não no sentido individual. Eu uso Snapchat, tu usas Instagram, e agora podemos ter todos ao mesmo tempo no telemóvel, mas eu posto neste, eu publico neste, tu publicas naquele. Eu quero que seja o meu grupo de amigos. Portanto, eu não quero dizer ao mundo. Eu uso Tumblr, tu usas o... certo, isso aí... Isso é só para segmentar. Mas aumenta... mais uma vez a quantidade de ferramentas que tu estás a usar. Aumenta, mas pelo menos já há uma coisa que está a acontecer, que é, não há uma única global no qual está toda a gente. Até esses estão a começar a separar. Esse Megalord. Esse Megalord, sim. Esse Megalord. Exatamente. O Megalord. We have to find o Zuckerberg. O Zuckerberg. Mas, pá, olha, eu sei lá, menino. Eu só sei que as pessoas vão partilhando as coisas, vão dizendo. Cada vez mais acho que o pessoal quer expressar, cada vez quer menos verificar se és ouvido ou não. Nessas coisas, o postal e o bilhete tinha sempre grandes vantagens, porque ou recebias a resposta ou não recebias a resposta. Portanto, e podia não ser culpa tua, quer dizer, até podias ter mandado a resposta, mas os serviços tinham falhado. Os serviços tinham falhado. O quê? Mandas o postal para um e depois quem lê a outra? Não, mandas o postal para um e nunca mais lá chegava. Perdia, extraviava-se. É como a CT, o CTT hoje em dia, não é? Eu lembro-me uma vez de deixar em cima da secretária de uma colega minha e ter que passar assim de repente e deixar lá. Também nunca fizeste esse número. Assim, respondeu sim ou não? Respondeu sim ou não? Acho que nem respondeu. Isso era a minha vida. Foi diretamente para o lixo, meu, sem comentários. Era a minha vida. Sem comentários. Então, cruel. A melhor maneira é não dizeres nada. As mulheres bonitas são tão cruéis, elas não percebem as cenas que fazem ao resto do mundo. Isso é que é a coisa dele. Então, como é que estás? Estás bem? Eu, nem. Agora imagina umas mulheres bonitas a terem que levar com os cromos todos. Também deve ser fácil. Não, mas eu acho que a adoração e a bajulação, de facto, é terrível, meu. É mesmo mau, meu, a sério. Ser adorado e bajulado é horrível, meu. Sim, pronto, ser apreciado. Eu acho é que quando isso acontece, por observação de outras, quando isso acontece, o que tu notas é que a pessoa valoriza isso, mas não dá o mesmo peso que tu, que não és tão valorizado, dás a esse tipo de coisa. Não, isso também é verdade. Não é? Se tu tens 150 mil... Também não pode, não é? Ias dizer, desculpa, se tens 150 mil... Se tens 150 mil atrás de ti e estás sempre a receber... relações de interesse ou relações, não é, demonstrações de interesse, tu relativizas aquilo, não quer dizer que tu não valorizes a atitude da pessoa e o sentimento da pessoa. Mas se ficares sem aquilo, man, de certeza que vais para a rua da amargura, tomar comprimidos para a depressão, se estiveres num lado oposto, vais para o comprimido para a depressão. Não, se estiveres a ser bajulado e de repente se acabar, tipo, sei lá, és a miúda mais gira do liceu, depois tens um daqueles acidentes horríveis em que bateste com a cabeça tipo Diana. Isso exagera, ficaste com o Mercedes tatuado no olho direito, meu, mas a partir daí o pessoal nunca mais olha para ti. Vanilla Sky. Abre os olhos. Isso é terrível, isso destrói uma pessoa. Nesse sentido, tinha o símbolo do Renault desde nascer e já se está a cagar, não é? Já se habituou, não é? Já aprendeu a viver com aquilo, não é? Ainda por cima, não é? De Renault a vida toda, não é? Mas já se habituou a viver com isso. Agora é muito difícil deixar de ser. Isso é teu filme domingueiro. Isso é teu filme domingueiro. A coisa do gajo do popular da escola que não liga à feia e depois de repente acontece-lhe uma tragédia e depois já passa a ser o homem ele já liga à feia. Mas lá está. Mas no fim repara que acaba ele muito amigo da feia e com a gaja mais gira da escola.
por namorar com a gaja mais gira da Porque a escola. feia transforma-se na gira. Não, exatamente, são feias giras. Isso é o As feias são bonitas. Isso é o filme Disney. Ficção. Naquela usava óculos e tirou os óculos. E ficou linda, tipo, que é uma cena. não dá para caracterização. Como é que antes? Como é que Antes antes que os ela andava óculos eram assim? tão feia, mulher, Pá, linda. Mas ela é linda. É o fantástico mundo do Devil Disney, tipo, é tudo assim, Devil Disney, meu, o Diabo Disney, meu caro amigo. Eu tento explicar à minha filha quando ela está a ler cenas sobre o Devil Disney. Está aqueles livrinhos do Disney, tipo, Desculpa, eu sou um inculto. O que é o Devil Disney? é o Walt Disney, mas na sua versão sem a máscara, tipo, sem ser o Walt, é mesmo. Aquilo é o Satanás em pessoa. A sério, os livros do Walt Disney são lindos. A sério, são muito fixos para fazer carneirinhos, são do melhor que pode haver. Os patinhos e no outro dia vi uma na internet agora recentemente que era a Minnie assustada porque tinha um rato em casa. E é tipo, o rato! Parece. Em cima de uma cadeira lá que é, o rato! Já há muito tempo não leio um álbum de banda desenhada Então, do Walter Disney. já sabes o que é que podes ir fazer agora quando Walter chegares a Disney. casa. Walter Disney. Vais ler um livrinho do Walter Disney Não. e vais ver se aquilo não é. Eu não tenho é. 3 livros aos quadradinhos em casa. 3 livros do Banda Disney, desenhada. tenho 2 hiper Disneys e tenho um super Disney. É lá tu. É verdade. Coisas que tu te lembras. Foi uma luta para ter esses livros. Eu pá. tenho pai. Pois, mas Foi uma luta tenho para ter esses tenho livros. 2 caixas cheias dessas cenas. Assim, é. E uns quantos Tenho cebolinhas. guarda d'água. Tu ligas o guarda d'água. Essa maneira, puto. Este homem Eu, quando era era o jovem, chavarrão do café. Eu ia ao borda d'água e as páginas amarelas. Meu pai dava umas páginas amarelas. Mas era para fazer cartões para ter castanhas. A primeiro lias, depois só em outubro é que ias vender castanhas, meu cara. Até chegar a outubro, Por tinha acaso de também faltar está um mistério. Como é que Opa, aquela eu malta que vou anda ler. com o carrinho dos gelados no verão transforma aquilo em coisa para castanhas no inverno? É o mesmo carrinho. Deve ser. Não é o mesmo carrinho. Tem que ser. Não é o mesmo carrinho. Pronto. O carrinho dos lados é um carrinho e o carrinho das castanhas é outro. Olha lá bem para os carrinhos a ver se não são iguais. Não. E ele como abre aquilo para tirar é Ele tem igual. uma térmica lá dentro. Não. Ele mete-a do avesso. Essa é a minha teoria. Ele tem a dos gelados que é branca. E depois quando quer fazer das castanhas, mete as chapas ao contrário. Fica tudo metal. Depois mete o assador de castanhas em cima. E põe a fogueira dentro do E põe no branco. dentro do frigorífico. No branco. Porque tem papel de metal à volta. Aí já foste muito específico. Estás a ver, tipo. Também podem pintar uma vez por ano aquilo também. Também se pinta. Mania de dificultar a vida. Epá. Não, carrinho Não de é castanhas fácil, é uma coisa. eu explico como é que é. Carrinho de gelados é outro. Aquilo é vazio, é louco. Tem uma fogueira no inverno e uma geleira de verão. Um urso lá dentro. Isso é um urso polar. Estamos no nível 3. Foi muito bom, muito obrigado, meus caros. Então, Então vá, Pois. até à próxima. até à Hoje próxima. ficamos pela hora e 7 minutos. Opa! Temos 27 graus na Madeira. 22 no No Seixal. Seixal, 22. Então, tipo, estavas a fazer sinais de quê, tu? De uma hora! Quer dizer, eles pediram para fazer sinais de uma hora. Que era para ter Eu não fiz sinais tempo. A sério, eu tenho que pôr um papel, tenho que deixar assim uma cena, um papel Aquela cena para árbica, tu mais do quê? quarto árbitro. Ele lá cá estava a fazer sinais e mostrou-me assim um dedo no ar. Eu pensei, falta para aí um minuto, meu. É o momento 2. Quando eu começo a contar essa história. Mas posso cantar. Eu tenho uma história que eu conto como contador de histórias. Tenho uma história que eu conto que é parecida com essa anedota do eu meto 1, eu meto 2, e que eu sei que é uma anedota para adultos, whatever. Eu não sei que anedota é que é, mas sei que a minha história é parecida com essa anedota. Então eu começo a contar isto para crianças e os pais começam, isto é giro, mas quando começam-se a lembrar da anedota dentro da cabeça, eu consigo ver a cara de pânico a instalar-se.
quando eles começam a achar que eu vou contar uma anedota super pornográfica, uma história super pornográfica aos filhos deles. Então, já me aconteceu frequentemente, eu começo a contar a anedota, ele mostrou-lhe, faltou-lhe 2, e o outro, e os pais começam a ficar tipo a olhar para mim como querido, não vais fazer isto, tu não vais fazer o que eu estou a pensar a fazer, e ri-se, te ri-se, e depois, não vais contar isto, não vais dizer isto ao meu... Não, é que eu lembro desta anedota. E quando eu acabo a anedota, normalmente estes pais vêm ter comigo, dão uma palmadinha, deixam-me assustado. Pois é. Mas não é só para os miúdos. Amiga, isso é um princípio básico. Quem trabalha para crianças, os pais têm de gostar. Claro, sim, mas tem de ser para os filhos. Mas tens de pensar nos pais. Ou nas mães. Sobretudo nas tias. Sobretudo. Nas tias. Estou a brincar. Ou nas madrinhas. Não, isto é aquela ideia base de que quando trabalhas num sítio para crianças, está todo um público que está à volta das crianças, que são os adultos. Trabalhas numa escola e tens os pais que vão à escola buscar as crianças, ou que vão ao ATL buscar as crianças, ou lá está, um sítio onde está aqui a tentar lembrar-me, a Kidzania. A Kidzania não, que os pais não tratam a Kidzania. O mundo do planeta da criança, não sei o quê. Mas é o que é uma loja? Não, acho que é um sítio com insufláveis e aquelas bolinhas de não sei o quê. Deve ser para fazer festas de aniversário. Tem sempre os pais das crianças. Todos nós estamos. Tem sempre os pais, os tios, os primos, as irmãs mais velhas das crianças. E quando o miúdo fizer anos, não tem que arrumar a casa. Eu sei que é. E é só despachar umas sandochas com pão rico, com fiambre. E uma festa dessas tem uma duração, porque tu não vais lá estar o tempo todo. Portanto, aquilo dura 1h30, 2 horas. Portanto, todos os pais ficam contentes. Ficam contentes. A vida social dos miúdos é uma vida muito agitada. Já viste quantas festas de anos eles têm por ano? Pá. Dependendo de turmas. Dependendo da turma e da escola e mais isto e mais isso. Quantas vezes eles cantam os parabéns a vocês por ano? Já viste? Quando tu és puto, quantas vezes tens de cantar os parabéns? Muitas. Porque o canal Panda passa os parabéns a você de 5 a 5 minutos. A sério. Alguém com informação. Deixa eu ouvir. O canal Panda passa os parabéns com você, bem, agora falando de sério, de 15 a 15 minutos. Sempre com as fotografias dos putos que fazem anos nesse dia que mandaram para lá. Quer dizer que uma criança que tem na idade de ver o canal Panda, e os pais normalmente põem o puto a ver televisão, e o que é que os putos querem ver? O canal Panda! Estão sempre a ouvir, até aos 5 anos, estão constantemente a ouvir os parabéns a você. E os putos passam a vida toda a cantar os parabéns a você. Porquê? Porque o canal Panda, de 15 a 15 minutos, estás a dar o parabéns a... Não, aquilo é repetitivo, é em loop. Eu já tenho uma filha, tipo, eu acompanhei um bocadinho nós não temos televisão, mas de vez em quando, lá está, quando ela fica a ver televisão, até eu fico a ver televisão, porque é uma televisão, é uma parede. Imagens e movimentos. Dá imagens e movimentos sozinhas, tipo, eu não tenho que estar a carregar as imagens no computador. É surpresa, não faço a menor ideia do que é que vai acontecer a seguir, porque no computador não é. Os parabéns a vocês. E de 15 em 15 minutos, parabéns a você. E os putos, tipo, começam a... Aquilo fica na cabeça. A minha filha vinha da creche, estava nem 20 minutos, ouvia duas vezes o parabéns a você, e vinha da creche com 2 anos a cantar o parabéns a você de 5 em 5 minutos. É tipo... não. É tipo praga. Os putos começam logo a ser formatados para essa coisa de ouvir só aquela música. E curiosamente, o mesmo canal de televisão põe as pessoas a falar neste tom, mesmo que tu baixes o volume, toda coisa é desta maneira. E depois admiram-se dos filhos em casa falarem aos berros. Porquê? Porque mesmo que tu baixes o volume, é assim que o canal Panda fala para os teus filhos. É imagem, é som sensacionalista. E então os putos passam a ser super elétricos. Yay! Depois admiram-se, mano, puto, vai ver televisão que é inofensiva ao canal Panda. Parabéns! Então, para o canal Panda! E depois os putos andam... Alguém alguma vez viu as pistas da Blue? Tenho uma memória disso. Geração e radar.
Quando dava Se tu vias as pistas, já era grande. se tu viste as pistas da Blue. Não, mas ver as pistas da Blue e esse tipo de coisas já era. E as pistas da Blue. Dentro que idade é que ele tem, meu? Não deve, mas tem a ver com como Que noites de borracheira a curtir uma de Baby Channel. Aquela coisa de lá da. Mas isso é uma coisa. Que idade das cores. Então, se ele não tem idade para as pistas da Blue, que idade é que tem as namoradas dele? Isto é uma coisa tipo, tem de ter alguma coisa. Agora tens visto as pistas da Blue. É recente. É super recente. Então, mas eu pronto. Eu sou mais recente. Não é nada. Querido. Estou bem a dizer. Tens aqui um gajo com 50 anos, o outro para lá caminha. Eu tenho 30. Uma geração, pá. Tu não sabes que isto é uma geração. Como é que é a geração? Eu sou do Y, eu sou geração Y. Não, isso não é. Ex-Lennials. Ex-Lennials. Sim, entre a geração X. Mas também não são Portanto, que compreendem completamente a geração X, porque fomos educados pela geração X, mas que conseguem partilhar perfeitamente o mesmo espaço com o Millennial. Mas eu acho que a geração X também consegue. Mas afinal, qual é que é a minha geração? A tua geração. É a rasca. Não. O grosso da geração X não consegue. Desculpa lá agora que estás a dizer. A minha geração não é a geração arrasca. Não, isso é muito nacionalizado. Nós estou a falar de um fenómeno mais. Assim, se calhar não tanto na China, mas num fenómeno cultural mais ocidentalizado. Mas eu percebi a pergunta dele, mas a pergunta dele já estava noutra onda, e é verdade. Qual é que é a tua geração? A geração rasca. Não é a geração. A geração rasca é a minha. A geração rasca é a Manuela Ferreira Leite a dizer que estes jovens são. Até nem é a tua. É um bocadinho mais velho. É um ano mais velho que eu, porque eu estava no 9º ano quando era a prova global. Aí sim, a PGA era para a prova global e as provas da frição, olha lá o que era. Tu és da geração SIC. E as propinas. Tu és da geração SIC. Não, peraí, sou da geração. Como é que se chamavam os gajos? Aquele grupo da Boys Band portuguesa. Não. Queres a melão. Tu és os excesso. Sou geração excesso. Sim. Tá bom. Sim. Eu lembro-me de ver o melão a dançar na discoteca quando eu costumava ir, antes de ser excesso. Mas é difícil tu depois definires e mesmo mais para a frente. Não sei, lá está. Eu não consigo. Cada um que vai estando dentro, para nós 4, 5 anos já faz uma diferença imensa esta coisa das gerações. Que eu dizia, eram mais velhos que tu. E há 1 ano ou 2. Por acaso é 1 ano ou 2. Mas quando estás dentro, não sei se tu percebes. Eu não sei se tu te percebes da geração mais nova que tu ser mais novo que tu. Os putos hoje em dia serem mais putos, ou não? Geração mais nova que eu, continuo mais nova que eu. Sim, mas são mais putos do que tu eras? Do que eu era na idade deles? Sim. Não é igual. Eles não são. Se calhar até são. Não tem nesse sentido. Mas eu acho que todas as gerações dizem sempre isso, toda a anterior. Mas isso é tendência daquela coisa do. Não, no meu não, a minha geração, porque os putos hoje em dia. Tenho um querido amigo meu que é: os putos hoje em dia estão colados ao monitor e não sabem o que é a vida, porque eu e a minha geração nós saíamos para a rua e fazíamos merda e não sei o quê. Os putos hoje em dia não fazem nada. Também não partem à mesma velocidade que nós partíamos. E fazem merda na mesma, desculpa, e continuam a partir aços a uma velocidade. Dá um skate a um puto e vê se ele não se põe a partir aços. Não, porque tu lhe dás as cotoveleiras, as joelheiras, o capacete e levas o menino para o parque. E o alcatrão agora não tenta ter qualidade. Não, isso depende da idade do puto e assim, depois o puto com essa idade, se levas o menino se levas o menino para o parque com todas essas cotoveleiras e joelheiras e o menino começa a gostar disso, acredita que ele passado 2 anos já te mandou passear a ti, às cotoveleiras e às joelheiras. As joelheiras nem tanto, que as joelheiras são fixe. Para o Half Pipe dão muito jeito. Para saltos e tudo a sério, joelheiras é muito bom. Eu por acaso estou feliz de quando eu era puto não ter havido Half Pipe a sério em Pombal. Porque senão eu tinha-me matado. Nós tínhamos uns pipes. Nós tínhamos uma coisa muito mais fixe, que é a ladeira dos governos.
Mas isso é só descer, meu. Isso é que era o fixe, mano! Não, isso Jovem. sentado no skate. Sentado lá. Não é sentado, de pé, como as árvores. E tu vinhas coisa e depois fazias a curva e depois. Na altura o pessoal tinha banheiras, não era? Que era aqueles mais largos, aquelas pranchas mais largas. Mas eu tinha um daqueles mesmo slims, mesmo estreitinhos. E aquilo, tu descias ali os governos e a certa altura eu lembro-me de estar a descer e ver 3 buracos no chão muito pequeninos. E muito juntos e pensar, isto os rolamentos vão ter que passar entre os 3 buracos. Mas não passou. E posso-te garantir que ainda hoje em dia tenho uma marca aqui nas minhas costas, na pele, que é mais clara, porque eu vinha raspar o resto da ladeira dos governos toda até cá abaixo. Eu tive de Tão escolher. bom. Eu tive de Não disse escolher- nada quando cheguei a casa, claro. Eu tive de escolher com a minha bicicleta, também numa ladeira pronunciadíssima. Quando fiquei sem travões, tive de escolher entre um carro e uns degraus. Não, é assim, Fui parar aos degraus, meu, dentro desse tipo de segurança, não. porque imaginei mesmo assim entre o carro e os degraus. Eu, uma vez, a minha bicicleta entrou no IC8 e eu saltei para as coisas antes. Pá, queres mais outra aventura para você na bicicleta? Vai no carreiro. E o carreiro tem silvas de um lado e silvas do outro. E ele vê ao fundo a estrada e vê um tijolo, juro-vos. Um tijolo mesmo no meio do carreiro. E tu pensas, isto não dá para fazer nada. Pronto, larguei a bicicleta e saltei para o lado. Às silvas. Para as silvas, Às silvas, claro. Ah, campeão. A única que eu tenho assim decisão à última da hora foi bicicleta. Na altura, uma bicicleta de corrida que o meu pai tinha, daquelas em ferro, pesadíssimas, com 10 mudanças. E vinhamos da escola. Pista. Epá, assim uma bicicleta de ciclista. Pista de ciclista. Com volantinho. Pá, Com volantinho. sim, sim, há cornos de carneiro, aquelas coisas. Daquelas que um gajo está sempre aqui. Epá, e eu vinha, epá, eu era o maior, eu vinha à frente, era o teto lá curso, eu ali a dar-lhe, epá, e olho para trás e vejo lá atrás feliz, olho para a frente e vejo uma curva que se aproxima mais rápido que o normal, não é? Como não era. E eu começo a ver, tenho a curva, tenho a areia, assim na parte de fora da curva, tenho o milharal. E eu lembro-me de pensar, bem, se eu tentar a fazer a curva, esbarro na areia e vou por aqui, esbardalho-me todo. Pá, vou em frente. Ai, fui em frente. Em frente ao caminho. Fiz não sei quantas piruetas por lá. E, pá, fiquei com as virilhas todas negras, com a boca cheia de terra. Pronto, já sabemos. Não, Já já sabemos. Ficar numa aula. Com a Certo. boca cheia de formiga. E é horrível a decisão, mas acho que tive bem. Acho que sou São pessoa, aqueles microsegundos. sei escolher bem. Nós fazíamos uma cena ao pessoal que ia viver para a nossa rua, que era aquelas palhas que tu arrancas, que se atiras para a roupa, que colam a roupa. Sim, dos foi homens. quantas namoradas. Sim. Fazíamos, era um pessoal ia viver para a nossa rua, era uma rua sem saída, éramos todos um clube, uma coisa assim uma atmosfera muito grupal, era um grupo, e então vais entrar para o grupo, uma cerimónia iniciática, e depois fechávamos os olhos, limpávamos o fundo dessa palha, punhamos e esgalhávamos a palha toda na boca. Eu lembro de fazer Horrível, meu. Brutal, a sério, os putos hoje em dia. Não, então, eu mando uma SMS provocatória. Um dick pic. também fazem as deles. Mando-te um Também fazem as dick deles. pic. Óbvio que fazem as deles. E fazem-nas bem piores. Bem piores, digo eu. Piores. Piores. Fazem isso nos Piores, clubes, meu. Desculpa, piores. Porque eu estou a ouvir o Cavaco a dizer que lá em Buliquém fazia muitas malandrices, não é? E piores, bem piores, fazemos nós, não é? E fizemos nós. Eu não. Eu portei-me sempre Pá, bem. ele também disse que via as vaquinhas a rir, por isso também não. Essa não, coitado. Coitado de nós. Misturaram-lhe alguma coisa no café com leite. Misturaram. E ele andou lá a ver as vaquinhas. Na sua existência. Andou lá a ver as vaquinhas. Pai, tão Era o Alzheimer, meu, coitado. Não era nada. Era aquele agora lembra-se de tudo. Ele anda a escrever os livros. Ele todos os anos lança um livro de lá da presidência dele, de 500, 600 páginas a contar tudo o que... Com as anotações e com as gravações tudo, e e mais com... alguma coisa. Pá.
Olha, com os gravadores no telemóvel, escondidos e com os... Não, pois, brinca. E Sócrates, Na não altura sei era quê. as secretas que gravavam, pá, não te lembras? Não me lembro. Tinha Belém. Não tenho contactos Tinha com Belém. gajos do Sporting, Tinha por isso Belém não e- percebo nada de secretas. Opa, eu futebol não quero falar. Não é futebol, estás a ver? Neste momento não é futebol, é sobre secretas. O presidente não foi um agente secreto português que foi metido, que andou metido lá no Sporting, que se punha a investigar os jogadores. Não, ele não era agente secreto, ele era PJ. Não era agente secreto. Então, não houve agora um agente secreto português que também foi preso por Vender à Rússia, não é? traição, meu. Sim, mas esse tinha perfil de Facebook. Sério. Eu acho que qualquer bom agente Das secreto armas à Rússia. Das armas não, informações à Para Rússia. vocês à Qualquer É, bom malta, agente não sei que acompanhou. secreto tem de ter perfil de Facebook. A Rússia deve ter olhado para aquilo, se olhou e deve ter irritante. Não, até pode ter passado informação relevante. Pá, isso é aquele tipo de coisas que a gente não sabe. Pois, claro. Tu desconfias, meu, de um homem que não tenha Facebook? Não é? Quer dizer, Se eu desconfio de um homem que não tenha Facebook. desconfias muito mais rapidamente de alguém Não, que não não esteja atualizado. Não desconfio. Cada vez mais vejo gente que não tem Facebook por opção. E é desconfiar dessas pessoas. Porque vão ao Facebook na mesma. Porque não são, porque não são maralhão, porque não estão, não pertencem à grande aldeia global. Mas eu Portanto, desconfio dos meus pais. Tá bom, tu não desconfias dos teus pais porque não são agentes secretos, se calhar, não é? Mas Sabes lá! como agente secreto, Sabes lá! como agente secreto é muito mau se não ter, é pouco secreto não teres Facebook. Mas deve ter, mas é trabalho. Não deve ter Que é pessoal. para os eventos. Esta noite vou à festa. Isso é que era fixe. O James Bond como se fosse Facebook. Acho que era muito de Mas é certeza absoluta. Certeza absoluta que é para não desconfiarem, meu. Então, este gajo não tem perfil, não tem identidade informática. É a primeira coisa que vês qualquer série de televisão em que faças um agente infiltrado, a primeira coisa que lhe fazem é um perfil falso. É pá, mas é na televisão. Isso é na televisão, não me lixes. Desculpa, o nosso agente secreto português tinha o perfil. Eu gostava de ser agente secreto, juro-te. Eu não sei onde é que um gajo se inscreve. Porque é secreto. Mas o que é preciso fazer? Se calhar é preciso fazer a tropa. Isso é capaz de ser um bocado. Preciso fazer a tropa. Eu, quando não fiz a tropa, eles disseram-me que não podia ser. Não disseram que não podia ser agente secreto, mas disseram que não podia trabalhar para nenhum órgão de segurança do Estado. Eu desconfio que sou, porque às vezes dizem, pá, não conto isto a ninguém. Pá, eu desconfio que sou o agente secreto. Eu sempre confio em ti. Só que não sei. havia uma tirada magnífica de um texto chamado de São Faraó tem alma, então, em que a certa altura a população manifestava-se, revoltava-se, e o Faraó a certa altura perguntava ao chefe militar, pronto, se ele não tinha sabido nada daquilo, como é que era possível aquelas pessoas todas se terem juntado? A polícia secreta não tinha dito nada. E a tirada do texto de resposta é mais ou menos qualquer coisa como não, a polícia secreta não informou nada porque nada disto se passou secretamente. As pessoas juntaram-se e vieram. Eu acho sempre bonito que as secretas, pronto, devem sempre investigar aquelas coisas que quer dizer que ninguém sabe o que é que são. São secretas E como é que ninguém sabe? é isso, portanto. Portanto, o que é que Já viste, o que é que eles conseguem eles estar o dia sabem? todo a anhar, não fazer nada. Que é para ninguém saber. O que é que estive a fazer? Coisas Não, secretas, coisas ninguém- minhas. É isso que dizer. Ninguém pode saber. Não digas Será que eles isso. comem? Secretos por secreto. Tinha que ser. Pronto. Pronto, só para vos dizer que faltam 3 minutos. Eu vou Eu com esta não ouvi ninguém. Eu vou buscar vinho. Este não ouvi ninguém com os sinais. Depois dessa depois senhora, assustadora. Ai. Não. E se a gente não dissesse nada até ouvir? O que enquanto o João não vier não dizermos nada. Achas que é? Acho que já passou. É chato. Ainda por cima eu vi aí agora. Pois é, a gente agora tem de Pode ser disfarçar. para ligar que é secreto. É verdade. Deixa-me dizer-te, super-heróis. Estamos a tornar cada vez mais. Ele está ligado. Isto é assim, para quem só ouve o som, Depois eu estou de costas. Também
fantástico. Ainda por cima, isto também não ajuda. Mas é para não estar a fazer publicidade porque estes não pagaram Isto não é software gratuito. não é software gratuito. Não é gratuito que eu tenho que pagar por ele. Mas tu, se quiseres, também podes. Está aqui um bocadinho descobridor, não tinha reparado. Já lá vou descobri-lo. Já me descubro. Não, mas está a dizer ex-Lennials. Ex-Lennials. A nossa geração de leishmaniose. Parece o nome do whisky banhoso. Ou de uma doença para gatos. X-Lennials. A nossa Era um X-Lennials em copo balão. Não, isso é agora que foi o Valentine's. Oi? Não foi ontem o dia de São Valentine's. Ainda falam de mim! Ok. Estamos neste momento entre os secretos. E o dia de São Valentine's. São Valentine's com bebidas americanas. Eu nem vou tentar. Não nos vais deixar É um de nível volta. competitivo muito alto. Competitivo muito alto. Deixou-te traumatizado. Eu percebo que o nível de jogo aqui é elevado. Mas bem, foi uma alegria ter vestido aqui, por acaso. Esta semana foi difícil, mas aconteceu. Foi. Outra vez, é impressionante. Foi difícil, mas aconteceu. Portanto, falta fazer o pedido às pessoas que nos ouvem para porem outras pessoas a ouvirem-nos também. A melhor solução normalmente é, se estás no carro, sobe o volume e abre os vidros. E se as pessoas perguntarem, isso é giro, o que é que estás a ouvir? Tu mandas o link. Não, tu dizes. Mandas o link. Se é secreto, não façam isso, porque depois, não é, quer dizer, não é para muita gente nos estar a ouvir, porque depois uma pessoa tem vergonha. Mas tem muita vergonha. Quem diz a outra pessoa para a outra pessoa ouvir fica com vergonha. Não, eu é que tenho vergonha. Não digam a muita gente, mas passem a palavra para a pessoa ao lado, que nós agradecemos. Eu pelo menos agradeço, acho que o Filipe também agradece. O Boni não. O Boni está de costas para isso, não. Eu só venho aqui pelo vinho. Portanto, já reparei. O queijo não é. Prometeram na primeira edição que havia queijo, um banquete do caralho e garrafas de vinho. Foi na primeira. Tem enganado a mão. Agora o queijo já passou de validade. Que é muito bom. Agora já passou de Era validade. software gratuito. Agora é Roquefort. Vá, desliga lá isso. Anda lá. Então pronto, olha aqui vai. Um beijinho e Clique. até à próxima.